A Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração, a Ele estas palmas, pois é o único digno, o único merecedor. Receba, Senhor, pois são tuas. A Ele, para Jesus. Graças a Deus. Estão ligados às tuas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2017. Diga: eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Diga: Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Diga: as bênçãos da obediência, diga, vão se cumprir, vão se materializar na minha vida em 2017 e... Amém? Graças a Deus. Sente-se, por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Todos bem? Amém. Firmes, fortes, amém. Determinados, amém. Focados. Amém. Vamos lá. Lucas capítulo 1, versículo 5. Lucas capítulo 1, versículo 5. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abiás. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço a seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. E ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso, à direita, lado da justiça, como nós falamos nas últimas semanas. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João, que João significa também graça, que significa, diga comigo, favor de Deus. Graça, favor de Deus. Engraçado, né? É algo que a gente precisa estar muito atento, muito atento, porque você vê que muitas vezes nós esperamos algo muito especial, queremos, almejamos, desejamos algo muito especial, e quando há uma manifestação divina para este acontecimento, muitas vezes não temos esse discernimento.
Você vê que o anjo estava chegando com algo muito especial, algo glorioso, que mudaria não só a vida deles, mas mudaria muitas coisas a partir, esse menino mudaria a história de muitos a partir de então. Seria um novo ciclo, uma nova etapa nessa época, mas você vê, mesmo querendo, almejando, não houve aquele discernimento, e ele foi tomado pelo medo, pela manifestação espiritual. Amém, pessoal? Você vê que às vezes a pessoa, ele precisa estar muito atento e muito em espírito, para ele poder discernir, aquilo que Deus está fazendo, quando Deus está falando, quando Deus está manifestando algo especial na vida dele. E aqui era um momento de bênção, era um momento de total bênção, era um momento de algo muito especial. Só que o primeiro sentimento que ele teve foi o medo. Diga comigo, era um momento muito especial. Era algo que mudaria a vida deles. Estava chegando ali a primeira materialização do sonho. Estava chegando o favor de Deus. Estava chegando a graça de Deus. Estava chegando o favor de Deus. Estava chegando a mudança. Estava chegando a transformação da sua vida, da vida deles e de quem, a partir daquele momento, tivesse contato com aquela criança, que era João Batista. E o primeiro sentimento foi o sentimento de medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome João. Diga comigo, graça, favor de Deus. Quem chama João aqui? Então você sabe o seu significado agora, o significado do seu nome, João. Viu? Teu nome é bênção. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Diga comigo, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada. Diga comigo, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Olha que coisa incrível. Cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento, ou seja, desde o ventre da sua mãe. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. É melhor ficar mudo do que abrir a boca e falar besteira, não é? Sim ou não? É melhor ficar mudo do que abrir a boca e falar o que não deve. Você sabe que antes de entrar e de possuir realmente a terra prometida, aliás, por causa da boca, não é nem isso que eu ia falar, tá? Mas por causa da boca e por causa das palavras negativas, ao invés de tomar posse de bênção, tomando posse de problema, de algo negativo, você sabe que o povo de Israel, que era para ter entrado na terra prometida em dias, levaram 40 anos. 40 anos, mas você sabe que
quando eles foram novamente para entrar, você sabe que a primeira direção que o Senhor Deus disse assim: vocês vão rodear Jericó, vão circular Jericó durante 7 dias, e no 7º dia 7 vezes, você não abra a boca, não fala nada, só vão gritar no último dia, na última hora que vocês vão dar o grito, não abre a boca, não falarão nada. Por quê? Porque é melhor ficar com a boca fechada do que abrir a boca e falar besteira, porque pelo menos não dá legalidade, porque palavras, diga comigo, palavras têm poder, e daqui a pouco eu mostro para você uma série de palavras que pode alterar completamente o curso da sua vida. Então, ficou mudo, e a partir daquele momento, por quê? Porque quando o anjo falou com ele, ele duvidou. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa. Ele dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente. Diga comigo, agora ele olhou para mim favoravelmente. Diga comigo, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Diga: assim será na minha vida. Diga: assim será na minha vida. Deus vai desfazer toda a humilhação perante todos que me viram humilhados, derrotados, envergonhados, ou te viram passar qualquer outra situação. Amém? Diga, eu vou encontrar o favor de Deus. Você sabe que hoje é dia de favor, né? Hoje é o dia que nós vamos encontrar o favor de Deus, porque hoje, nesta noite, você vai sair daqui com o seu João, você vai dar à luz o seu João, você vai encontrar o favor de Deus para a tua vida. Amém? Eu quero fazer uma observação. Eu falava hoje pela manhã, a coisa mais linda do Evangelho, quem estava conosco ontem, acompanhou como o Evangelho é incrível, né? Nós falávamos ontem, por exemplo, de uma simples dona de casa, uma mãe que teve uma atitude de fé tão incrível, que no meio de tanta gente, no meio de tantos religiosos, no meio de tantas pessoas que supostamente teriam uma estrutura, uma preparação, uma fé maior do que a dela, uma mãe, diga comigo, uma simples dona de casa, foi quem ouviu de Jesus: mulher, é grande, como é grande a sua fé. Mulher, como é grande a sua fé. Um homem, um centurião, um homem comum, não um judeu, um soldado romano, diz ao Senhor: Senhor, basta uma única palavra do Senhor aqui, e o que eu preciso vai acontecer lá na minha casa. O Senhor vira para ele e diz assim: nem em Israel, nem no meio do meu povo, eu encontrei tamanha fé. Nem em Israel, nem do meio do meu povo, eu encontrei tamanha fé. Sabe por quê? Aquele homem disse a Jesus: Jesus, o Senhor não precisa nem ir lá, basta uma palavra do Senhor aqui, basta uma palavra do Senhor aqui, e tudo vai acontecer lá.
Amém? Jesus vira para esse homem e diz: rapaz, nem no meio de Israel eu vi tamanha fé, nem no meio do meu povo eu vi tamanha fé. É isso que tem que estar dentro de nós, gente. Você sabe que eu falava duas coisas importantes hoje pela manhã. Você sabe quantos testemunhos tem colhido dos 52 dias até agora? Sabe ou não? 3 testemunhos colhidos. Agora, média de 2 por dia. Sabe quantos testemunhos tem colhidos do início do ano até agora? 273 testemunhos. 273. Eu estava dizendo, os 52 dias não deveria ser dos 52 dias, o espírito dos 52 dias, ele deveria ser 365 dias por ano. O mesmo espírito, porque quando há da nossa parte uma atitude diferente, quando há da nossa parte um mover espiritual diferente, uma intensificação, há uma resposta no mundo espiritual, da mesma forma, da mesma maneira. Quando nós intensificamos, há uma resposta no mundo espiritual, há um retorno no mundo espiritual, porque também está dentro da lei do dar, né? Dai e ser-vos-á dado. Quando nós nos doamos, quando nós agimos a nossa fé, nos entregamos espiritualmente, nós recebemos e não recebemos na mesma medida, nós recebemos numa medida diferente. Então, por que eu estou falando sobre isso, né? Porque eu estava falando e estava lembrando que a pastora estava falando aqui pela manhã, numa conversa que ela teve com a minha mãe, e minha mãe disse assim a elas um certo dia, ela disse: eu fazia campanhas de 365 dias no ano, às vezes nós começávamos em 500 na igreja, quando terminava eu e o pastor, 490 e tantas pessoas iam parando, iam desistindo. As pessoas não perdem, diga comigo, elas desistem. Então, é o que eu estou dizendo, o espírito dos 52 dias deveria ser 365 dias no ano. O quanto colheríamos, quanto resultado. E aí, eu faço uma pergunta, né, em cima do que foi falado. Eu faço uma pergunta: será que valeu a pena aqueles propósitos de um ano na minha mãe? Será que valeu a pena? Eu dizia hoje, eu imagino que muita gente deve estar abençoada, imagino, mas mais do que ela, eu não acredito não. E quantos que tiveram a mesma oportunidade e talvez não acharam importante, não julgaram importante, ou disseram eu não tenho tempo, acharam que estar num propósito de oração é uma coisa de menos valor ou menos importante, e não é. O que a gente planta no mundo espiritual, porque toda a resposta que nós precisamos, todas as definições que nós precisamos, primeiro, elas acontecem no mundo espiritual, depois elas se materializam no mundo físico. Amém? Aí eu estava dando testemunho, somente falando aqui para as mulheres, né? Levanta as mãos as mulheres, por favor, todas as mulheres, isso, bastante mulheres. Eu estava dando testemunho, porque quando eu comecei falando aqui, eu comecei falando de uma simples dona de casa, né? Aquela simples dona de casa que o Senhor olhou para ela e disse: olha, a mãe dona de casa, grande é a tua fé. E eu estava lembrando, quem acompanhou vai lembrar do testemunho, quem já ouviu vai lembrar daquele testemunho da bispa, que quando ela
quando ela era uma simples dona de casa, só cuidava dos filhos e da casa, da família, Deus colocou um sonho dentro dela. Deus colocou um sonho dentro dela e ela começou a alimentar aquele sonho. E visualizar. Então, nasceu o desejo de ser empresária. E ela começou a visualizar o seu perfil. Então ela diz que ela se via com um terninho, cabelinho cortadinho, penteadinho de lado. Na época estava a moda do cabelinho baixo, né, cortadinho de lado, com um terninho, com a sua pastinha, entrando no seu carro e saindo para trabalhar, chegando na empresa e liderando a sua empresa. Ela começou a visualizar isso, começou a enxergar isso. Então, se via, estava ali pilotando o fogão, mas já enxergando uma outra pessoa, já visualizando o que queria ser. Então, não tinha a mínima esperança naquela época, mas ela já se via vestidinha, com seu terninho, a sua pastinha executiva, entrando no seu carro, depois chegando na empresa e liderando, administrando o seu negócio. E exatamente isso, como ela enxergou, foi o que aconteceu algum tempo depois. Foi rápido? Foi instantâneo? Não, porque para quem escuta o testemunho também vai lembrar o seguinte, que quando ela começou a vir para a igreja, começou ouvindo do quê? De bicicletinha Ceci Rosinha. Um filho amarrado no Moisés, o outro na garupinha. Depois da bicicleta, uma mobilete. Quem já ouviu esse testemunho? Quase ninguém, muito pouca gente ouviu. Uma mobilete. Da mobilete, que foi? Se não me engano, uma Brasília. Uma Brasília. Da Brasília, um prêmio. Do prêmio, se não me engano, o Monza. Do Monza, um XR3. Do XR3, uma BMW. Da BMW, uma Cherokee. E a empresa, bispo? A empresa também. Como aconteceu com a empresa? O que eu quis mostrar? Que você vai num plantio e na fidelidade, e vai sempre numa crescente. A empresa, como é que foi a empresa? O marido trabalhava no ramo imobiliário, tinha vários clientes ou empresários com muito dinheiro, que eram investidores, que compravam a cada 3, 4 meses, compravam um imóvel com ele. E aí, um desses clientes, numa venda que eles fizeram, na venda desse imóvel que é do Subway hoje, esse imóvel é dele, onde é o Subway aqui na Badim. Vendeu aquele imóvel, o marido da bispa vendeu para o cliente dele. O cliente vira e diz assim: Osmar, você está trabalhando aí na empresa? Por que a gente não monta um negócio de parceria? Ele diz: porque eu não tenho condição de montar. Porque eu não tenho como montar a minha empresa, eu não tenho essa estrutura hoje e tal. Ele falou: não, monta a empresa.
Eu entro com imóvel, eu invisto, você entra com seu conhecimento e com trabalho. E a gente começa essa caminhada. Estou te contando história, estou te dando um testemunho, ou estou transferindo para você um espírito, uma fé? Eu estou transferindo para você um espírito, a fé. Presta atenção para você entender como Deus age, porque senão, às vezes, Deus quer agir, você nem entende como é que Deus está agindo. Foi, conversou com a bispa colocou em oração, falou: é de Deus, vamos embora que é de Deus. É isso que Deus tem para nós. O que aconteceu? Montou a empresa, mas muito bem montada, com uma bela estrutura. Começou o caminhar. Deu 21 dias, aquele cara virou e falou assim: isso aqui não é para mim, isso aqui é para vocês. Deixa eu cuidar dos meus negócios, porque eu não tenho condições de mais esse negócio e não é para mim, é para vocês. Fica, me paga do jeito que vocês puderem e vamos fazer o acerto e vocês seguem a vida de vocês. Aquele cara só foi usado por Deus. Está entendendo o que eu quis dizer ou não? Ele só foi usado por Deus porque na época, como eles não tinham recurso, talvez se fosse para dar aquele passo, talvez não teria coragem de fazer tudo aquilo naquele momento. E aparece uma pessoa com recurso e diz: não, fica tranquilo, ó, e tal. Eu monto e a gente entra de sociedade meio a meio, eu entro com investimento, você entra com o trabalho. Mas deu exatamente 21 dias. Ele disse: isto não é para mim, isso é para vocês. Fica, me paga conforme vocês forem faturando aí, vocês vão acertando e a empresa fica somente para vocês aí. Então, aquele que começou, só aquela imagem, aquele sonho, o visualizar, que é aquilo que a gente pede para você fazer aqui na igreja. Visualiza. Levante os teus olhos e veja que ela começou visualizando, ainda como uma simples dona de casa, se via vestida como uma executiva, como uma empresária, com a sua pastinha, entrando no seu carro, indo para a empresa, liderando, gerenciando, administrando o seu negócio. Aquilo que nasceu dentro materializou-se fora. Amém? E aí é onde eu quero chegar. Os propósitos de Deus não cessam. Os propósitos de Deus não cessam. Você vê que quanto mais você está em Deus, maiores esses propósitos eles vão se tornando. Os planos de Deus. Depois vem todo o agir de Deus, todo o trabalhar de Deus para o nascimento da igreja, aonde houve uma nova grande, uma importante decisão que foi tomada, do qual a bispa abandonou a empresa, abriu mão da empresa, que foi um ponto muito forte naquele momento, porque o marido, sem ela, seria muito complicado, porque ela administrava, né, toda a parte administrativa da empresa era feita por ela, então seria muito complicado a partir daquele momento, mas em cima do propósito que ela fez com Deus, do voto que ela fez com Deus, que levaria o amor do Senhor e o Evangelho enquanto ela vivesse, ela tomou a decisão de sair dali e seguir, fazendo o que hoje ela tem feito. Então, o propósito de Deus se tornou ainda maior. O propósito de Deus se tornou ainda maior e muito maior.
Eu estava dizendo hoje, não sei se você sabe, que foi feita uma pesquisa recentemente, a bispa foi eleita uma das melhores pregadoras do Brasil. Hoje, foi feita uma pesquisa recentemente, colocando alguns nomes, ela foi eleita uma das melhores pregadoras e maiores pregadoras do Brasil. E isso a gente sabe que é só o começo de uma grande obra. Aonde o senhor quer chegar com isso, bispo? Que quando Deus coloca um sonho dentro de você, esse sonho te aproxima de Deus e te aproxima cada vez mais de Deus. Esse sonho, ele se torna realidade. Esse sonho se torna real e esse sonho, esse projeto de Deus, ele nunca para de crescer. Ele nunca retrocede, ele sempre avança. E isso é reflexo do nosso relacionamento com Deus. O problema é que muitas vezes a gente se esquece do propósito de Deus na nossa vida. Muitos se esquecem do propósito de Deus na sua vida. Às vezes há pessoas que saem do propósito, porque quando você não sai do propósito, você está no propósito, não há limites para a realização, para a exaltação, para a promoção de Deus na sua vida. Amém? Feche os seus olhos. Visualize, por favor, não como você está, mas como você sonha em estar. Visualize aquilo que Deus coloca. Você vê que a bispa estava ali, no fogão, cuidando da casa, da família, e Deus colocou aquele sonho, e ela se via, se enxergava, visualizava. Mas aquilo parecia um sonho tão distante, tão difícil de acontecer. Mas você vê que Deus traz à existência aquilo que não existe. Deus cria meios. Deus usa quem Ele quer. Ele faz da maneira que Ele quiser. Enxergue. Será que Deus não pode fazer isso? Como Ele mesmo diz, haveria alguma coisa difícil para que eu faça? O problema não é se Deus pode fazer. O problema está em nós. O problema está em nós, não é em Deus. Deus pode. Agora, isso tem que estar dentro de você, isso tem que te aproximar a cada dia mais de Deus, porque não há limites. Não há limites. Você vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Agora, nós não podemos ser pessoas desfocadas, temos que ser pessoas focadas, totalmente focadas. E quando somos focados, estamos sempre focados, não há como Deus não trazer à existência, não há como Deus não materializar. Amém, gente? Pega o teu projeto e fique em pé agora. Foi para uma dona de casa. Segura no seu coração. Foi para uma dona de casa, uma mãe, que o Senhor disse: grande é a sua fé, mulher. Seja feito, diga comigo, seja feito conforme a sua fé. Olha isso.
Foi para um soldado romano que o Senhor disse: nem em Israel, nem no meio do meu povo eu vi tamanha fé. Porque aquilo que nem sacerdotes acreditaram, aquele homem creu. Diga comigo, como imaginou a sua alma, assim é. Como tem imaginado a sua alma? Como tem imaginado a sua alma? Como tem imaginado? O que tem visualizado a sua alma? Quando nós começamos a leitura, nós começamos falando, é sempre muito lindo, porque a leitura que nós fizemos, não sei se você conseguiu detectar que Zacarias e Isabel é uma espécie de Abraão. Não sei se você conseguiu detectar isso. Idade avançada, passou da hora, passou o tempo. Por isso que Zacarias achou até que, duvidou até do anjo. Duvidou até do anjo, porque parecia tão difícil pelo momento que eles estavam, que ele chegou a duvidar que seria verdade. Mas ali estava chegando, naquele dia estava chegando o favor de Deus, a graça de Deus. E como você leu comigo, aquele dia estava sendo removida a humilhação diante de todos os homens. Aquele dia estava chegando o tempo da exaltação. Que coisa linda, hein? Aquele dia estava chegando o tempo da exaltação, o tempo da promoção. E é isso que Deus está falando conosco hoje. É isso que Deus está falando com você. Está chegando o teu João, viu? Está chegando o teu João. Está chegando o teu João, e é tempo do favor de Deus na tua vida, a graça de Deus na tua vida. E Deus está removendo a tua humilhação. Agora, creia nisso, porque o sonho que Deus coloca dentro de nós é porque Ele quer materializar, Ele quer realizar. Às vezes parece ser algo tão distante, parece ser algo tão difícil. Não para Deus, como Ele mesmo nos chama a atenção e diz: haveria alguma coisa difícil para que eu faça? Como aquele pai disse: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, o Senhor disse: eu posso. Tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Diga comigo: tudo é possível ao que crê. Por isso que essa fé tem que estar dentro de você. Tudo é possível ao que crê. As promessas de Deus para você são as melhores. Como imaginou a sua alma, assim é. Como você tem pensado, assim acontecerá. Como você tem orado. É para que muitos alegrem o seu coração, porque o seu João está chegando. O favor de Deus, a graça do Senhor está chegando sobre a tua vida. E Deus está removendo da tua vida a humilhação. Apresenta o teu propósito a Deus e fale com Deus e